Olá, turma do 7º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos falar sobre artes integradas, tradições populares miscigenadas. E a nossa aula está lá nas páginas 51 até a 60 do livro de vocês. Então, gente, vamos falar sobre a miscigenação cultural. O que seria, então, essa miscigenação? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, não é? Na verdade, a mistura de povos distintos. Aqui no Brasil, nós temos influências nas produções artísticas de outros povos, como da África, da Europa, né? E assim, com o passar do tempo, houve assim uma criação dessas produções artísticas. Muitas dessas coisas foram se misturando à cultura indígena, não é? Que é a cultura do nosso povo, do povo que já existia aqui no Brasil. E aí, nós temos algumas festas que continuaram, não é? Continuaram com as suas tradições que vieram de fora e outras que foram adaptadas. Nós temos aqui a Congada, que na verdade é um festejo popular criado pelos negros. E aí, na verdade, eles criaram essa festa, esse festejo, como uma disputa entre duas tribos rivais, que é do Congo e da Angola. Nessa manifestação, que eles cantam, dançam, existe também uma representação teatral, eles fazem uma encenação, e a encenação é exatamente a coroação de um rei congolês. E aí, essa festa nós realizamos, muitos dos estados realizam a Congada também. Vamos falar sobre a oralidade e tradições populares. Muitas são as tradições populares brasileiras. Elas constituem um rico painel de culturas, cores, cantos e danças, distribuídos por todo o território de nosso país. A importância dessas tradições é tanta que muitas delas são consideradas patrimônios culturais. Muitas são as tradições populares brasileiras. Elas constituem, sim, um painel de culturas, cores, cantos, né? E a gente sabe que ela está distribuída em várias partes do país. Nós devemos entender que são tradições e são consideradas patrimônios culturais. De acordo com a Unesco, o patrimônio cultural imaterial ou intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem dos seus ancestrais e passam seus conhecimentos aos seus descendentes. Gente, o patrimônio cultural imaterial ou intangível é exatamente as nossas manifestações artísticas, como, por exemplo, a dança, né? O frevo é patrimônio cultural imaterial. E assim como o frevo, nós temos outras manifestações. Essas manifestações, elas são adquiridas através dos nossos ancestrais, pessoas que passam o seu conhecimento, né, vão passando de geração a geração. Ainda existe um trabalho para que elas sejam preservadas e levadas adiante. Para que melhor, não é, do que os povos indígenas que guardam as suas tradições, que mantêm as suas tradições. Então, a maior parte dessas tradições foi inicialmente passada de geração em geração, sem registro escrito, apenas por meio da oralidade. E aí nós vamos conhecer algumas dessas tradições. Uma delas é a literatura de cordel. O cordel, ele é considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro. E a literatura de cordel é um gênero literário que faz parte da história do Nordeste. Pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido em Portugal, onde esses versos rimados e com métrica eram vendidos em folhetos.
Eles eram vendidos em folhetos e eles eram presos como os cartões, né? Igual vocês estão vendo aí na imagem. Então, eles são chamados cordéis, exatamente por ser pendurados, né? Como com esses grampinhos aí, exatamente para fazer a venda desse material. Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores. Lá em Salvador, foi a primeira capital que recebeu, então, esse estilo, né? Dessa cidade, o cordel foi difundido para os demais estados do Nordeste. Esse cordel, que eu vou ler agora para vocês, ele é de autoria de Francisco Diniz, e ele explica direitinho o que é um cordel. É muito interessante, né? É uma arte muito interessante, literatura maravilhosa, que a gente precisa conhecer e valorizar. Então vamos lá. Literatura de cordel é poesia popular. É história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo, bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Os folhetos de cordel das feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal, e você acha nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Autoria de Francisco Diniz. Nesse cordel, ele explica exatamente o que é um cordel. Ainda hoje é possível encontrar em feiras tradicionais os folhetos que desde o fim do século XIX contêm histórias sobre a cultura e a origem do povo brasileiro, assim como críticas bem-humoradas. Também se fala sobre políticos. Nesses cordéis se falam sobre personalidades públicas, tá? E eles são exatamente chamados de cordéis, como vocês viram, porque eles são pendurados nessas cordas, né? Que vocês estão vendo aí. Xilogravura e cordéis. A gravura é a técnica de fazer gravações em diversos suportes por meio de incisão ou entalhe. O termo gravura também é usado para nos referirmos ao papel em que uma gravação será impressa. Há várias formas de gravura que ganham nomes diferentes de acordo com o suporte utilizado. Por exemplo, essa aqui é uma xilogravura. Xilo por quê? Porque o entalhe é feito na madeira. Então, eu faço o entalhe nessa madeira, faço a pintura, né? Como vocês estão vendo essa parte escura, onde foi feita a pintura. E aí, eu vou fazer uma gravação, vou fazer a gravação no papel. Essa gravação é como se eu fosse pegar, esse entalhe aqui e fosse carimbar no papel. E é exatamente assim que é feita a xilogravura, que é esse estilo de arte. Aqui nós temos um exemplo de grande notoriedade na arte da xilogravura, que é exatamente José Francisco Borges. Ele é conhecido como J. Borges. Aí nasceu em 1935. É um cordelista e xilogravador pernambucano. Ele escreveu seu primeiro folheto em 1964 e pouco tempo depois fez a sua primeira gravura para ilustrar a capa do seu segundo folheto. Então, como vocês podem observar, ele já está bem idoso, né? Ele nasceu em 1935, ainda está vivo,
Se nós pudéssemos conhecer, eu tenho vontade, sim, de conhecer o senhor J. Borges, que é um grande artista, né? Que aí vai deixar com certeza para nós, para nossa cultura brasileira, uma herança muito grande da xilogravura. A partir de 1970, passou a receber encomendas de gravuras e assim aos poucos o seu trabalho em artes visuais foi se separando da literatura de cordel, até o artista se tornar conhecido internacionalmente por suas gravuras, que mantiveram, no entanto, a temática das tradições. Em 2006, o governo de Pernambuco concedeu a J. Borges o título de Patrimônio Vivo. Olha que interessante, gente. Que maravilha. Ele escrevia também os cordéis, mas ele preferiu continuar trabalhando a arte visual, que é exatamente os desenhos, né? Esses desenhos aí para a literatura de cordel. E ele se tornou, então, um patrimônio vivo. Que maravilha! Muito bom saber, muito bom conhecer. Vamos falar agora sobre o repente e as suas relações com o cordel. O repente é uma canção popular de origem portuguesa, também de tradição oral. Nele, o que acontece? Existe um desafio, né? Um repentista desafia o outro em um jogo de palavras que contém agilidade, improviso e rimas metrificadas, exatamente como nós lemos lá na literatura de cordel, sendo acompanhado de uma viola ou um pandeiro. Os repentistas são chamados de emboladores. Geralmente os temas abordados tratam-se de questões sociais, né? Muitos deles, inclusive alguns que eu já assisti na televisão, eles falam sobre coisas engraçadas do dia a dia. Isso é muito interessante, né? Então, são temas relacionados à cultura dos dois jogadores, né? E eles precisam seguir as regras do canto para vencer a batalha. Pelas características da linguagem dos repentes, muitos deles foram e ainda são fonte de inspiração para a criação de cordéis e têm em comum o nascimento na oralidade, ou seja, histórias que eram passadas oralmente de geração em geração. O interessante desse estilo musical é exatamente o que foi passado de geração para geração, que eles contam quando eles estão cantando no repente deles, tá? Segundo a especialista em cultura popular brasileira, a Ignis Novaes, ela diz que não importa se o cantor tem voz rouca, se ele tem voz aguda, se ele é desafinado, quer dizer que não canta bem, se ele não tem nenhum preparo, se não sabe tocar. O essencial para o repentista é exatamente seguir as regras e o estilo daquele, principalmente falando da cultura, tá? Então não é necessário conhecer tanto assim de música. Existe um outro gênero musical que é muito, muito parecido com essa manifestação do repente, que é exatamente o rap. O rap, ele é uma manifestação musical do hip hop. E o cantor, ele geralmente também faz uma crítica social, né? E ele desafia um outro rapper a travar com ele a batalha sobre o mesmo tema. Cada rap vai defender o seu próprio ponto de vista cantando. Então, existe uma semelhança, né? Essa coisa do instrumental, das questões sociais, o jogo de desafio. Então, são semelhanças, né, que parecem aí entre o repente e o rap brasileiro. Muito interessante. Então, vamos à atividade de arte da semana. Essa atividade de arte, ela foi adaptada, porque, na verdade, essa atividade era para ser feita com uma apresentação na escola. Mas, primeiro, você pode escolher entre fazer uma história em cordel
Ou criar uma música, quer dizer, fazer uma composição musical em repente, tá? Essa atividade está lá na página 146 do livro de vocês. Então, você vai criar a história em cordel sobre a cultura acriana. Você vai falar sobre o nosso jeito de ser, sobre as nossas comidas típicas, as tradições, as histórias, o que você puder colocar na história, na sua história em cordel, lembra que a gente falou sobre isso, vai ser legal, tá? Ou você pode criar um repente, compor uma música, né, com esse estilo de repente, falando também sobre a cultura acriana. Então você escolhe uma das atividades. Terminou? Você vai fazer um vídeo e vai postar no grupo da sua arte, da sua obra de arte. Ou a sua história em cordel, ou a sua música no estilo repente. Ok, gente? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Quero agradecer a todos pela participação, não é? Estou muito feliz pela participação de vocês e até a próxima aula. Beijão!